paz do Senhor. Eu louvo a Deus por essa oportunidade de estar aqui hoje à noite, né? Testemunhando daquilo que Deus tem feito na minha vida, né? Vou passar para vocês um pouquinho da minha experiência com Deus hoje à noite. E quarta-feira eu me alegrei com a palavra que Marta trouxe, né? Porque falava justamente sobre alegrar nas dificuldades, né? Você está alegre mesmo diante das dificuldades. É difícil, mas quando cremos num Deus que tudo pode, como falamos hoje à noite aqui, da sua bondade e da sua misericórdia, né? É Ele quem nos sustenta. Então, não é mérito nosso, mas toda a honra e toda a glória é para o Senhor. E eu vou deixar aqui uns versículos. Não precisa os irmãos abrir a Bíblia, porque eu vou ser rápida aqui, para entrar no testemunho. É um texto conhecido, se encontra lá em Abacuque 3, vou ler 3 versículos, né? E diz o seguinte: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Oh, grande Deus! Essa é uma afirmação de fé em Deus, que é digno de adoração e confiança, mesmo em meio às dificuldades e incerteza da vida. Muitas vezes estamos passando aflições e não temos a quem recorrer, né? E nos trancamos, ou seja, não abrimos a nossa boca para falar daquilo que estamos passando, nem mesmo para o nosso Deus. E ali começa a gente começa a ter outras doenças, outros problemas, né? Às vezes uma aflição pequena se torna muito grande. Mas eu louvo a meu Deus, porque comigo Ele fez tudo diferente. Eu não merecia, mas Ele fez. E aqui, para iniciar tudo isso, eu quero chamar a atenção para a importância da prevenção, irmãos. As irmãs que estão aqui hoje, os irmãos também. É necessário a gente fazer prevenção. Estávamos no ano de 2022, estávamos saindo de uma pandemia, com um coração cheio de esperança, porque tudo estava mudando, né? Tudo estava ao nosso favor, estávamos vivos e contando a história. Mas aprove a Deus Ele permitir, né? No mês de junho, eu decidi ir para os médicos. E para médicos, eu disse assim, não, eu vou para médico. A gente passou o ano passado sem ir para médico e tal, só estava indo para o de pulmão, só se tivesse doente, tendo alguns sintomas, era que a gente ia procurar médico. Caso contrário, fica em casa. Não foi assim? Então, eu disse, eu vou começar pela ginecologista. E eu quero dizer a vocês, eu não estava sentindo nada, não tinha sintomas algum. Chegando na ginecologista, ela me perguntou, Leônia, você já vem de outros médicos? Eu disse, não, comecei por aqui. Ela disse, então eu vou te pedir um monte de exames. Eu disse, tudo bem. E ela realmente me pediu um monte de exames. Fui para o doutor Vanderlei fazer um monte de ultrassons, essas coisas. Até nesse dia eu até passei mal lá. De tanto tempo que eu fiquei lá. Fiquei uma manhã inteira. E ela me pediu, nesse meio desses exames, ela me pediu um abdominal total. E quando saiu o resultado desse abdominal total, deu lá, bexiga com massas sólidas. E eu olhei, não entendi nada. E mandei para a Rita, minha, que ela é enfermeira. Ela disse, mãe, geralmente são nódulos.
Mas vamos ver. Volto para a ginecologista para mostrar o resultado dos exames. E ela disse, Leone, esse daqui você procura um urologista. Porque cada profissional, cada coisa na sua área. Então, vá para um urologista. Eu disse, tá bom. Fui para Dr. Jânio, urologista, indicado até por uma pessoa que eu fazia Pilates, e a menina me indicou, porque eu nem conhecia. E chegando ali, Paulo foi comigo, e chegando lá, quando ele olhou o exame, ele falou. Ele disse, rapaz, isso aqui tudo indica que é câncer. E ele disse, é 90% a chance de ser um câncer. E, amados irmãos, eu estava como se estivesse anestesiada. Era uma paz sobrenatural que foi derramado sobre mim. Paulo estava comigo e o médico começou a conversar sobre as cirurgias que podiam ser feitas, cirurgias que botava a bolsinha, né, de xixi, ou então fazer uma reconstituição da bexiga. E Paulo começou a fazer pergunta a ele e parecia que não era comigo o assunto, entendeu? E eu fiquei assim, e Paulo conversando, e Paulo, e como é que vai fazer? E se vai tirar a bexiga dela? E o que vai acontecer? E tal. E aí eu olhei assim para os dois conversando. Eu disse, gente, vamos deixar para cada dia o seu mal? Aí o médico disse, é verdade, vamos deixar para cada dia o seu mal. E ele foi pedir uma tomografia. E quando a tomografia saiu, levei para ele, né? E aí o resultado já sai mais claro. Era múltiplos, ou seja, eram muitos nódulos dentro da minha bexiga. O maior dele media 4 centímetros. E aí ele foi realmente explicar a situação e dizer que era necessário cirurgia e que a gente já ficasse pensando no tipo de cirurgia e foi nos orientando. Então, saímos dali já com a papelada para dar entrada, né, para fazer a RTU, que é a remoção dos tumores, né, da bexiga. E eu fiz a minha primeira cirurgia no dia 18/8/2022. Era um ano que tinha tudo para ser maravilhoso. Né? Mas, assim, aos olhos humanos estava difícil, mas Deus estava no controle de tudo. E eu continuava com paz. Eu tenho um problema de insônia. Às vezes, das 5 horas da manhã, eu estou lá acordada. Mas, amados, eu passava a noite acordada e não me lembrava que eu estava doente. Que eu estava com essa enfermidade. Não lembrava. Mas o dia, mas eu não estava ali pensando, não lembrava. Eu só lembrava quando as pessoas falavam. E como é que você tem uma notícia dessa, que você está com um câncer e não lembra dele? Porque ele não incomodava. Não era Deus, era a graça de Deus sobre a minha vida. Era Deus purinho. Eu cheguei a falar com as meninas e dizer a elas, olha, boto uma coisa na cabeça de vocês. Se eu morrer, é porque eu já vou estar pronta. É a minha hora. Então, Dr. Jânio fez a primeira cirurgia. Quando saiu o resultado da biópsia, já era o que a gente esperava, né? Que realmente era um câncer. E nesse dia que eu voltei para ele para mostrar o resultado, ele foi e disse, olha, eu vou lhe indicar para um amigo meu, que ele faz cirurgia na FAP, e ele já está bem familiarizado com essa situação. E tudo bem, mas em tudo isso, mesmo ele sem querer fazer outra cirurgia ou tirar a bexiga, em tudo isso aí eu vejo a mão de Deus. É a mão de Deus. Então, ele me encaminhou para o doutor Alexandre Andrade, um urologista também muito bom. E quando eu cheguei lá, ele olhou os exames que eu já tinha e pediu uma ressonância, para saber o que o outro médico tinha feito. Fiz a ressonância,
Marcamos a outra RTU, porque, na verdade, o doutor Jânio, ele só fez tirar material para a biópsia, porque quando ele abriu, que viu que estava muito séria a coisa, ele não mexeu. Então, fui para a segunda cirurgia. Na segunda cirurgia, aí você vai pensando o quê? Não, vai dar tudo certo, né? Mas em nenhum momento eu me desesperei, em nenhum momento eu chorei. Esse ano 2002 não tinha sido assim, não tinha sido para a gente, para a minha família, um ano assim, muito favorável. Porque nesse momento que a gente recebeu esse resultado, nós estávamos desigrejados, estávamos em casa, e você sabe que o crente em casa, ele começa a esfriar. Eu particularmente não estava buscando ao Senhor como eu devia estar. Mas a misericórdia dele foi grandiosa demais sobre a minha vida, sobre a vida dos meus, né? E nesse intervalo aqui, ele fez grandes coisas, não só em não permitir que tirasse a minha bexiga, mas também no tratar comigo mesma, né? No meu coração, em perdoar, e em muitas outras áreas, né, da minha vida, para a glória de Deus. Então, fiz a segunda cirurgia e esse doutor Alexandre Andrade, ele sempre dizia: Leônia, não faça a cirurgia de botar a bolsinha. Eu faço essa cirurgia. E uma das coisas que chamava atenção nesse câncer, né, era que, geralmente, isso acontece em homens, a partir de 60 anos, fumante, que trabalhava com tinta. Eu nunca fumei, nunca trabalhei com tinta. Eu estava com quase 54 anos. Então, eu estava fora, né, da curva do que era para ser. Mas, aprove a Deus permitir. Então, nessa indicação do doutor Alexandre, de eu não fazer a cirurgia da bolsinha, né? Quando a gente recebeu o resultado da segunda biópsia, quando a gente fez a segunda cirurgia, ele chegou para mim e disse: Leônia, a cirurgia foi um sucesso, mas você precisa tirar a bexiga. Aí eu disse: tá bom, tá certo. Né? Mas a paz continuava, né, tranquila, que só Deus mesmo para fazer isso. Então, doutor Jânio, conversando com Paulo, ele tinha falado que esse tipo de cirurgia não se fazia aqui na Paraíba, né, mas já estava se fazendo em Recife. Doutor Alexandre não conhecia nenhum médico em Recife que fizesse. Ele conhecia em Fortaleza e um médico em São Paulo, que a gente podia contratar. Ele vinha, a Unimed cobria o hospital e medicação, se necessário, mas o médico ia sair do nosso bolso. E eu fiquei com aquele Recife, né? Fortaleza ia ser uma despesa muito grande. Para a gente, essa cirurgia, se eu não me engano, é de 8 a 15 dias dentro do hospital, a reconstituição. Então, a gente ia ter que alugar um lugar lá em Fortaleza, ia ter que ir Paulo e Rita, né? Porque para revezar os dois lá no hospital, que eram muitos dias, e a gente ficava somando, né? Que dinheiro a gente não tinha. Mas, assim, Deus é tão grandioso que Ele vai fazendo, né, do seu jeito. Então, assim, quando a gente vê um médico sem querer fazer uma cirurgia que ele já está acostumado a fazer, indicando você fazer uma que nem tem aqui, é a mão de Deus, gente. É Deus. Então, quando a gente saiu lá de doutor Alexandre, depois da cirurgia, ele foi e disse: olha, você tem que começar a químio logo. E agora não faça rádio, de jeito nenhum, faça a químio. Tudo bem. Nós fomos para um oncologista que ele indicou e, chegando lá, ela já foi preparando a papelada para a gente dar entrada, para a químio sair logo. Só que ela esqueceu, a gente tinha ido primeiro para a doutora Sandra. Aí ela esqueceu de dar um
papel lá, alguma coisa. Quando voltamos no outro dia, ela tinha viajado, ia passar uma semana fora. Aí eu disse a Paulo, Paulo, vamos para outra, a gente vai ver outro médico aí, outro oncologista. Ele disse, vamos. Aí eu fui para a doutora Isley. E lá também a gente chegou, ela já foi, eu contei a história, ela viu os exames e já foi passando, preparando os papéis para a gente dar entrada, né? Porque, assim, eu louvo a Deus, assim, a Unimed não me negou nada, tudo. Até hoje, quando a gente pede, é rápido, só quando a gente erra alguma coisa que a gente tem que refazer de novo. Mas se a gente pede, eles dão de imediato, sabe? A demora é pouca. Então, assim, até nisso eu louvo a Deus, porque eu vejo testemunho de pessoas, dentro da Unimed, a Unimed negou, eu fiz isso, a Unimed está demorando. Mas no meu caso, tudo assim, Deus foi abençoando de forma tremenda, né? E fomos para essa oncologista, a doutora Isa, e lá ela preenchendo, aí Paulo foi, assim, a minha família teve uma importância, assim, muito grande nisso, né? Porque, assim, estavam sempre comigo, iam comigo, quando Paulo não podia ir, uma das meninas ia, mas sempre estavam comigo. E Paulo foi perguntando à doutora Isa se ela não conhecia ninguém em Recife, algum médico que fizesse essa cirurgia de reconstituição. Ela disse, eu não conheço, mas eu fiz a minha especialização lá no Hospital Português. Então, eu ainda tenho contato com a menina que foi chefe dela lá, a coordenadora. Eu vou entrar em contato com ela para ver se ela conhece alguém lá que faça isso. Tudo bem. Paulo, aí saímos de lá do consultório dela, já com a papelada para dar entrada da químio. E no mesmo dia ela já passou o número do médico de Recife. Ela já tinha conseguido. Então, a gente entrou em contato, Rita entrou em contato com o consultório dele e a gente marcou a consulta. Foi muito rápido. Fomos para Recife. Chegamos lá veio eu contar toda a minha história, né, mostrar todos os exames que eu tinha feito, levei tudo. E ele olhava para os exames. Sim, e doutor Alexandre, enquanto ele me impediu para eu dar entrada para a cirurgia, eu fui para outro médico. Que Paulo disse, vamos ouvir a opinião de outro médico? Eu disse, vamos. E fomos para outro médico. Quando chegamos lá, ele disse assim, olhou o exame, ele disse, olha, aqui, pelo exame, pelas fotos aqui, a gente já vê que o câncer já chegou no músculo da bexiga. Então, você vai tirar a bexiga e o útero. Aí eu disse, tá bom. E ele disse, e não faça essa, ele nem sabia da cirurgia, mas não faça essa de reconstituição, não. Não faça, não, porque eu estava no hospital que fazia essa cirurgia e ele foi botando meio mundo de defeito. Eu sei que, a partir do momento que ele foi conversando, eu nem escutei mais. Entendeu? E nós fomos para Recife e quando o doutor Luiz olhava os exames e dizia assim, as imagens, ele dizia assim, dona Leônia, eu não estou vendo o que os meus colegas de Campinas disseram. Eu não consigo enxergar aqui, nessas fotos. E a biópsia também não me diz, não está clara aqui. Então, vamos fazer outra cirurgia dessa que a senhora fez lá em Campinas. Eu disse, vamos. Ele disse, essa cirurgia que eu fazia não era uma cirurgia invasiva. Ela era pelo canal da uretra, então não tinha corte. Eu fazia num dia, no outro dia já estava em casa. Era bem light ela. Então, nós combinamos de fazer outra cirurgia, mas aí ele pediu que eu viesse em Campinas, pegasse as lâminas no laboratório e levasse para Recife, um laboratório que ele indicar, porque aí ele ia botar o que ele queria, porque não deixava claro se tinha chegado no músculo e não tinha o câncer no músculo, ou se não tinha chegado lá no músculo. Aí tudo bem, nós levamos, aí realmente, quando foi feito o exame lá, aí a informação veio bem corretinha, que não tinha, naquele material não tinha
parte do músculo. E ele disse, então, vamos partir agora para a cirurgia. Ele disse, dona Leone, eu estou crendo que a senhora não vai precisar tirar essa bexiga. Aí, então, nós fomos para a terceira cirurgia. A gente leva anestesia e a gente sabe, eu penso dessa forma, que o risco da cirurgia é muito mais a anestesia do que a cirurgia em si, né? Mas aí, tudo bem, fomos para outra cirurgia, terceira cirurgia. Aí ele conseguiu chegar no músculo da bexiga, até porque em Recife, assim, a medicina lá é mais avançada, né? O hospital da Unimed em Recife, ele já trabalham com robótica, essas coisas, então fica mais fácil, né, para eles. Então, ele conseguiu chegar no músculo, foi feita a biópsia e o câncer não tinha atingido o músculo. Para a glória de Deus. Então, não era necessário eu tirar a bexiga. Ele disse, não. Então, a gente vai... E a químio não era aquela mais que eu ia tomar, porque eu ia tomar aquela que cai o cabelo, né? E dá todos esses sintomas. Ele disse, não, a que a senhora vai tomar é essa. E ele passou até a químio que eu ia tomar. E ele disse assim, eu só vou deixar a senhora fazer esse tratamento lá, porque Isla é cria nossa daqui. Porque senão eu nem ia deixar a senhora voltar para fazer esse tratamento lá. E, para a glória de Deus, eu fiz a última cirurgia no dia 5/12/2022. Né? Estou aqui com a minha bexiga. Para a glória de Deus. De 4 em 4 meses eu vou para Recife para fazer a cistoscopia, que é uma endoscopia sendo pela uretra, né? Para ver se tem alguma lesão na bexiga ou mesmo na uretra. Então, eu tenho ido para Recife de 4 em 4 meses. Em outubro, agora, 11 de outubro, eu fui para Recife. Tinha uma lesãozinha lá, pequenininha, mas a enxeridinha estava lá. E o médico conseguiu tirar tudo, fez toda a limpeza. Leva-se para a biópsia. E deu positivo para câncer, mas ele disse que eu não tinha o que temer, porque era muito pequena e ele fez toda a limpeza e que eu não precisava tomar químio, né? Aí está certo para eu voltar em janeiro, para fazer novamente esse exame. Aí o que é que eu quero dizer para os irmãos com tudo isso? Como já foi falado aqui, Deus é bom. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Né? No desenrolar de tudo isso, nos momentos que nós passamos, a gente nunca se sentiu só. Porque Deus estava ali nos sustentando, nos guardando, nos orientando. E Deus é tão bom que, acho que a gente fez a Unimed em 2019. Pois é, 2019. Né? Fazia tão pouco tempo. E Paulo dizia assim, para que a gente vai fazer a Unimed? A gente nem tem problema nem nada. Né? Eu disse, não, mas vamos fazer. E nós fizemos a Unimed. Foi um dia ele chegou com toda a papelada. Pronto, preenche aí, vamos fazer. A gente fez a Unimed. E a Unimed era nacional. Né? Nacional. Então, tudo que eu vou fazer em Recife, eu não pago um centavo. Até nisso Deus cuida, amado. Deus sabe todas as nossas necessidades. Claro, se fosse preciso, a gente ia dar um jeito, conseguir dinheiro, né? Fazer empréstimo, fazer o que fosse para... Mas, assim, como Deus é maravilhoso, como Ele cuida. Né? Ele continua sendo bom em todo o tempo. E, assim, quando eu falei da questão de não tinha sido um ano bom, um ano que a gente estava desengrejado, nós estávamos tristes, nós estávamos magoados, né? Estávamos sem perdoar, na verdade. E antes mesmo de saber disso tudo, eu comecei a orar e pedindo a Deus, Senhor, me ajuda, Senhor, a perdoar. Não porque eu estou amando as pessoas lá, não porque eu
Não é por amor a elas nesse momento, mas é porque o Senhor me diz, na sua palavra, que eu tenho que perdoar. Então, me ajuda, Senhor. Me ajuda a perdoar. E essa era a minha oração. E na primeira cirurgia, veio um pessoal lá em casa me visitar. E quando foram saindo, eu disse: Leônia, fulano mandou perguntar se podia vir te visitar. Na hora, aí Deus trouxe a mente: você não tem pedido para perdoar? A gente tem que lembrar, a gente tem que ter cuidado com o que a gente pede. Porque Deus realiza, viu? E eu disse: pode. E a pessoa veio na minha casa. Eu recebi como eu recebia da mesma forma das outras vezes. A gente se abraçou, oramos, ela pediu perdão, choramos, né? Mas assim, e depois tudo isso vem acontecendo e Deus trabalhando no nosso ser, né? Então eu vejo assim tudo isso, a questão do trabalhar de Deus. Como Deus opera, amados, quando você abre o seu coração. Eu não sei como você chegou hoje aqui. Talvez você esteja com falta de perdão. Talvez você esteja passando problema na sua família, com seu esposo, com filhos. Mas eu quero dizer que esse Deus que nós cantamos hoje aqui, que Ele é bom de verdade. Ele é bom de verdade. E eu sou prova disso. Eu sou prova disso. Eu estou aqui pela bondade dEle, pela misericórdia dEle. E quem foi me visitar? Ana foi, Luciana. Luciana foi uma bênção na minha vida nesse tempo. A gente sempre conversava e sabe que eu não tinha tristeza. A alegria estava sobre a minha vida, viu, Marta? E o que você pregou quarta-feira realmente é verdade. É verdade, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Ele nos dá essa alegria para que tenhamos força para sobreviver e para passar pelas dificuldades. E eu louvo ao Senhor pela oportunidade de eu estar aqui hoje, dando testemunho. Se Deus vai me curar, eu não sei. Se um dia eu vou poder dizer assim, estou curada, Deus me curou, eu não sei, porque Ele não me disse. Não vou ser irresponsável de dizer que eu estou curada. Porque Deus nunca afirmou isso no meu coração. Mas eu quero dizer a você que eu louvo a esse Deus com toda a força que eu tenho. Porque o maior presente Ele já me deu, que foi a salvação. Foi a salvação. Não tem presente maior do que saber, se hoje eu partir, eu estarei na glória com o Senhor. Então, Deus, Ele é maravilhoso. Ele cuida dos seus nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes, Ele cuida de nós. E uma coisa assim também que aconteceu, que me chamou muita atenção, é porque, às vezes, nós como cristãos, às vezes cremos em tantas coisas. Eu estava foi na primeira cirurgia ainda. Paula tinha de fazer JC. E antes disso, eu vou só contar um detalhe. Tem coisas que eu estou contando aqui, mas eu não estou entrando na história, não estou dando nome, porque isso não é só meu. Né? Tem outras pessoas envolvidas e eu não pedi permissão a ninguém. Então, não vou cometer essa gafe, né, de estar aqui colocando nomes. Mas, há 10 anos atrás, Tereza estava se preparando para casar. E a gente estava até organizando a lembrancinha do casamento. Acho que faltava uma semana, 2 semanas, talvez, para o casamento dela. E o interfone tocou e eu fui atender. Quem é? Aí a pessoa disse que queria falar comigo. E eu saí, fui conversar com ela. Tereza me acompanhou, porque estava acontecendo umas visitas lá. E essa pessoa começou a conversar e disse assim a mim:
fulano disse que você estava com câncer, e câncer terminal. Aí eu olhei para ela e disse, como você vê, eu não estou com câncer, e nem com câncer terminal. Então, há 10 anos atrás, quando a gente faz a primeira cirurgia, Paula estava no EJC e teve depois vão para casa, né? No domingo à noite, foram lá os amigos de Paula, né, fazer uma recepção para ela. Então, uma pessoa crente olhou para mim e disse, será que isso não é coisa feita? E eu disse, e na hora eu fiquei muda, porque assim, eu tenho pedido ao Senhor para me calar. Senhor, me cala, que eu falo muito mesmo. Senhor, me cala, eu tenho pedido isso ao Senhor. E na hora ele me deixou muda mesmo. Mas no outro dia eu refletindo sobre isso, sabe? Porque aí no outro dia eu vou moer. E eu disse assim, mesmo que tenha sido, mas só aconteceu porque quem permitiu? Deus. Não é verdade? Porque Deus permitiu, amados. Não acontece nada na nossa vida se Deus não permitir. Nada. Nada na nossa vida é por acaso. Em tudo Deus tem um propósito. Até mesmo numa enfermidade que a gente passa. Às vezes a gente percebe dentro de casa tanto carinho, tanto amor, que a gente antes nem via, nem percebia. E a gente vê o cuidado de cada um deles. Né? Então, assim, tudo isso que eu estou detalhando aqui para vocês agora é para a honra e glória do Senhor. E para que vocês continuem crendo que Deus é o mesmo Deus. É aquele que salva, é aquele que liberta, mas também é aquele que cura. Né? Mas é no tempo dele, na hora dele, do jeito dele. A gente só tem que confiar nesse Deus grandioso. É nele que nós temos que ter esperança. E mais nada, só no Senhor. Voltei em Dr. Alexandre, marquei uma consulta para Paulo, voltei lá e fui agradecer a ele. Muito obrigado, porque o Senhor ouviu a voz de Deus. O Senhor não quis fazer a cirurgia que o Senhor faz aqui, mas o Senhor mandou fazer uma reconstituição. Ele disse, e aí, você fez? Eu disse, não fiz não. Né? Não fiz não, porque o câncer não tinha chegado na bexiga. Mas a sua cirurgia foi muito bem feita, o método de Recife disse. E então, assim, amados, nós temos que voltar. E eu disse, continue ouvindo a voz de Deus para ajudar outros que chegam até aqui. Né? E nós temos que voltar e contar o que Deus tem feito em nossas vidas. Para aumentar a fé de outras pessoas. Para encorajar outras pessoas. Né? Porque é isso que Deus faz. Deus continua nos amando. E Ele nos chamou com objetivo. Às vezes você pensa que não é nada. Mas você está evangelizando. Dizendo que Deus é bom. Que Deus cuida. Que Deus sara. Que Deus é o mesmo que liberta. Esse mesmo Deus também liberta. E nós temos orado muito aqui por libertação. Muitas vidas que estão passando situações difíceis. Né? Então, esse Deus que é grandioso, hoje à noite eu quero adorá-lo. Mas eu não vou cantar não, viu, meus irmãos? Porque senão vocês vão embora antes de terminar o culto. Nós vamos adorar Ele, vou chamar a Luciene. Nós vamos adorar Ele com um hino de Gesso Rufino. A primeira estrofe diz assim, não sei o que Ele viu em mim. Não entendo porque Ele me amou. Eu não sou o que devia ser. Mesmo assim, Ele me abraçou. Esse hino tem falado muito ao meu coração. Porque realmente, amados, nós não merecemos o amor de Deus. Né? É graça, é misericórdia, é bondade dEle. Não esqueça disso. O Senhor, Ele continua sendo o mesmo Deus. Amém?